Se você está no lucro presumido e acha que está tudo sob controle porque o regime não mudou, eu preciso dizer uma coisa com muita clareza. Em 2026, duas empresas com o mesmo faturamento anual podem pagar de forma diferente os impostos, e não por uma fraude, não por um erro contábil, por uma regra nova que transformou o tempo numa variável tributária muito importante aqui. E o pior, muita gente vai perceber isso tarde, quando o trimestre fechar e o caixa já estiver comprometido. Eu sou a advogada Cecília Ramos, atuo nas áreas de direito tributário e empresarial e nesse canal eu traduzo temas técnicos de forma objetiva para que cada decisão tomada no seu negócio seja baseada em estratégia e clareza. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é que mudou, o porquê que já vale em 2026, quem é que sente primeiro e qual é o risco real de você não revisar isso agora. O lucro presumido ele sempre foi vendido como previsível. Você aplica um percentual de presunção sobre a receita, calcula IRPJ e CSLL, fecha o trimestre e segue sua vida. Só que no fim de 2025 entrou uma legislação que mexe com os benefícios fiscais de forma geral, reduções, deduções, alíquota zero, e dentro desse pacote ela trata o lucro presumido como se fosse um regime favorecido, também um benefício fiscal, o que está sendo questionado, por ser uma forma de tributação com base presumida. E aqui está a virada. O que parece só um aumento de 10% na presunção, não é só isso. A lei criou um mecanismo em que o momento que você ultrapassa os 5 milhões no ano, muda a forma como ele te acompanha ao longo de todo o período. E isso pode influenciar todos os seus trimestres. Então não é só pagar um pouco a mais, é quando é que isso começa a pesar no seu caixa. No caso do regime de base presumida, a lei diz que vai haver um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção. O que é que acontece? Se a sua atividade tem uma base presumida de 8%, essa presunção sobe para 8,8%. Se era 32, vai para 35,2%. Só que aqui entra a parte que quase ninguém te explica. A própria lei colocou um filtro para o lucro presumido. Isso não vai pegar todo mundo. Pega aquela parcela que exceder 5 milhões no ano calendário, que é uma grande parcela, porque a gente tem aquele teto lá no Simples Nacional de até 4,8, então quem sai do Simples geralmente já entra no presumido com esse limite. É aqui que começa a vir os erros de leitura e os problemas dessa legislação. Muita gente ouviu, passou de 5 milhões, só paga mais sobre o excedente e pronto. Mas não é tão simples assim, porque a forma de aplicar isso na prática depende do período de apuração, do acúmulo de receita ao longo do ano e da regra infralegal, que foi a instrução normativa, que a Receita lançou informando como é que esse cálculo vai funcionar. Na prática, é um limite anual, mas que tem efeitos trimestrais. A lei fala em ano calendário, mas o lucro presumido apura o IRPJ e a CSLL por trimestre. A lei complementar ela antecipa isso quando ela diz duas coisas, que o limite é de 5 milhões e deve ser trabalhado proporcionalmente a cada período de apuração, com possibilidade de ajustes nos períodos seguintes. E o segundo ponto, se você tem mais de uma atividade com percentuais diferentes, o acréscimo tem que ser aplicado proporcionalmente às receitas de cada atividade. Mas Cecília, o que é que isso significa na prática? Na prática, significa que 2026 exige que você pare de olhar só para quanto é que eu vou faturar e passe a olhar em que momento, em que trimestre eu ultrapasso o limite. O limite trimestral é de 1.250.000. E qual é o ritmo do seu faturamento? Porque o problema não é você ultrapassar, é quando é que você ultrapassa. Duas empresas com a mesma receita vão pagar imposto de forma diferente em 2026, por causa dessa nova regra. Agora eu vou usar um exemplo para você entender com base muito parecida no que acontece no mundo real. Duas empresas com faturamento sazonal. Imagine duas empresas, ambas de lucro presumido, ambas fechando o ano com um faturamento total de 6 milhões de receita bruta. A primeira empresa, a empresa A, ela é sazonal no final do ano. Ela tem um primeiro semestre fraco, concentra esse faturamento no quarto trimestre e ela só ultrapassa 5 milhões lá no fim do ano. O efeito prático disso? No trimestre em que ela ultrapassa esse limite de 5 milhões, o acréscimo vai atingir o excedente daquele momento. Como já é no último trimestre do ano, não tem outro que vá ser impactado. Em resumo, quem bate o limite, ultrapassa o limite no final do ano, vai pagar sobre o excedente a partir dali. Mas o ano já encerrou e aí a gente volta um novo ciclo no ano seguinte. Agora, uma segunda empresa, que ela começa a bater o limite antes disso. Ela já começa o ano vendendo muito. Ou ela tem um contrato grande logo no início, ela já ultrapassa os 5 milhões de forma proporcional, ou seja, passa de 1.250.000 lá no primeiro trimestre, ou lá no segundo trimestre, ela já começa a ter efeitos nos trimestres seguintes. Aqui o efeito muda porque nos trimestres seguintes você já vai pagar com esse acréscimo. E é exatamente por isso que esse tema se tornou um problema. Porque o empresário pensa que eu vou pagar mais quando passar de 5 milhões, mas na verdade ele vai pagar mais a partir do momento que passar disso trimestralmente
proporcionalmente, ou seja, passar de 1.250.000. E é exatamente por isso que esse tema estoura seu caixa, porque o empresário pensa, eu só pago mais quando ultrapassar 5 milhões, mas não entende que no desenho da aplicação, o trimestre em que você passa vai definir o tamanho e a duração do impacto nos trimestres seguintes. Então não é o correto, vai pagar mais imposto lá no final. O imposto começa a ser maior num ponto específico do ano e pode permanecer maior até o final do calendário. Cecília, então, quem passa do limite proporcionalmente no início do ano vai pagar mais imposto do que a outra empresa? Não é bem assim. Na prática, você sente um impacto maior porque você vai começar a tirar do seu caixa muito mais dinheiro para pagar esse imposto a cada trimestre seguinte. E lá no final do ano vai ser feita uma conta para apurar se você pagou a mais ao longo do ano. Se você pagou, você vai ser restituído. Mas você vai ser restituído lá no final. A outra empresa que só passou do limite lá no final não vai ter essa saída do caixa para desembolsar esse tributo. Então sim, a gente tem uma diferença. Quem sente primeiro é quem tem um faturamento sazonal nos primeiros trimestres, crescimento acelerado, contratos concentrados por algum período do ano, picos de venda e empresas que têm faixa em que o limite vira rotina. Especialmente quem é que está perto desse limiar dos 5 milhões e vai cruzar isso ali antes do meio do ano. O risco de você não revisar o seu planejamento tributário é simples. Você precifica o ano inteiro com base numa carga X, fecha contratos, assume custo, faz planejamento e quando o trimestre vira, você descobre que o seu imposto foi muito maior do que o que você tinha previsto. Então, diante de tudo isso, o que fazer em 2026? Eu vou te dar duas aplicações práticas bem pé no chão. A primeira, uma empresa de serviços, por exemplo, que tem um crescimento por contratos. B2B, fecha 2 contratos grandes entre abril e maio, cruza o limite mais cedo. O que é que muda? Esse empresário precisa projetar o impacto desse aumento antes de assinar o contrato. Porque o problema não é só o contrato que aumenta o faturamento. Isso é bom, né? O problema é assinar um contrato com a margem calculada com uma carga tributária incorreta. Então a gente pode fazer um planejamento para você alterar o regime tributário ou, se você se mantiver no lucro presumido, para você ajustar a sua precificação. O segundo ponto é, por exemplo, um comércio que tem uma sazonalidade no pico do final do ano. Por exemplo, que vive de Black Friday e Natal, ele cruza o limite só lá no final do ano. O efeito tende a ser mais concentrado e isso muda a estratégia de fluxo de caixa e de compras. Se você já sabe que o seu quarto trimestre é onde o imposto muda, você não planeja o estoque e o capital como se fosse um trimestre comum. Você vai calcular isso de forma mais elaborada. Perceba que em ambos os casos, a decisão não é simplesmente saia do lucro presumido. Pare de tratar o lucro presumido como um regime automático que você vai pagar aquela porcentagem e tudo certo? Você tem que racionalizar, colocar no papel, fazer conta se é de fato a opção mais favorável para a sua empresa. E além disso, existe um ponto que aqui, juridicamente, é muito decisivo. Todo empresário no lucro presumido precisa saber que agora, em fevereiro de 2026, a constitucionalidade desse aumento já está sendo questionada no judiciário e já existe uma liminar suspendendo a exigência desse aumento na porcentagem. Então não é só uma discussão que está no mundo das ideias. A gente já tem decisões favoráveis a suspender a aplicação desse acréscimo, mas essa decisão foi proferida num processo específico. Os efeitos dela não passam para as outras empresas de lucro presumido. Vocês têm que ver se é o caso, entrar com uma ação judicial para obter esse mesmo benefício, essa mesma suspensão, e vamos aguardar o posicionamento dos tribunais sobre esse tema. No caso em concreto que teve a decisão favorável, o argumento da juíza foi simples e profundo. O lucro presumido funciona como um método alternativo de cálculo, assim como a declaração simplificada do imposto de renda da pessoa física. Isso não garante, de fato, uma vantagem tributária e nem necessariamente resulta numa menor carga, ou seja, não é um benefício fiscal como entendeu a legislação que fez esse aumento. Dependendo da realidade econômica da empresa, pode o lucro presumido, inclusive, ser mais oneroso do que o lucro real. Por isso, equiparar o lucro presumido a um benefício fiscal para justificar todo esse aumento, toda essa bagunça, é juridicamente questionável. E o outro ponto fundamental reconhecido na decisão é esse fator do tempo. A lei entrou em vigor sem prazo hábil para o planejamento tributário, para que essas empresas se preparassem, impondo de fato e de imediato uma majoração no regime que é apurado trimestralmente. E isso afeta diretamente o fluxo de caixa das empresas. Precificação, contratos, obrigações, como a gente já discutiu aqui hoje. A juíza também destacou um risco concreto. Caso o contribuinte simplesmente deixe de recolher o tributo majorado, ele pode sofrer auto de infração, multa, restrição na obtenção de certidões de regularidade, o que gera prejuízos de difícil reparação, especialmente para empresas operacionais. E ainda há um debate mais sensível. A majoração linear dessa presunção
sem qualquer demonstração de aumento da lucratividade média das atividades, pode levar à tributação de uma renda inexistente ou meramente fictícia, que afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e a materialidade do IRPJ e da CSLL. Em linguagem simples, o que é que isso significa? O tema está em aberto. Não existe hoje uma resposta única de pague e pronto ou não pague e mude de regime. Existe um cenário de insegurança jurídica, com decisões iniciais favoráveis, um forte potencial de judicialização em massa e um debate que muito provavelmente vai chegar aos tribunais superiores. E aqui um ponto muito importante. Ignorar essa discussão é tão arriscado quanto você agir sem critério. Aqui entra o papel do jurídico tributário, de forma técnica e responsável. Não é um milagre oferecido, é ler esse desenho normativo, ler a realidade do seu negócio, identificar o risco e ajudar a empresa a tomar decisões com base nesses novos cenários. Na prática, isso envolve avaliar o enquadramento, mapear a atividade e a presunção, simular os trimestres, revisar os contratos e a precificação, acompanhar o que está sendo discutido administrativa e judicialmente, porque existe discussão, e isso pode gerar mudanças de entendimento ao longo do ano. Nesse cenário, o papel do jurídico tributário não é simplesmente dizer pague ou não pague, mas avaliar qual é a realidade dessa empresa e qual é o impacto financeiro imediato, a melhor alternativa a se fazer nesse caso. E se a sua empresa está naquele limiar entre o lucro real e o lucro presumido, a gente precisa ter uma conversa madura sobre qual regime responde melhor ao seu modelo de operação e ao seu ritmo de receita. Para uma análise técnica do seu caso, do seu cenário, meus contatos estão na descrição. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e compartilha com aquele empresário que está passando por algo parecido. A gente se vê no próximo vídeo.